E como é que foi pro senhor o senhor falou que quando começou, o senhor tinha 22 anos, e agora falando um pouco do senhor... 21 anos. 21 anos. Falando um pouco do senhor, como é que foi as primeiras experiências do senhor com Deus? O senhor já nasceu num lar cristão, ou no decorrer da vida o senhor teve esse encontro? Como é que foi, senhor? Na época eu morava em Perdões, e meu pai trabalhava com o pastor José das Chagas Lima no Instituto Brasileiro do Café, no IBC. E ele vivia convidando o pai para ir na igreja, e o pai já era batizado, tinha sido batizado na Igreja Assembleia de Deus, em Volta Redonda, que ele trabalhava na Companhia Siderúrgica Nacional. Então ele aceitou Jesus lá, congregou lá em Volta Redonda, mas quando ele voltou, a gente morava então, nessa época, na roça. Quando ele voltou para a roça, então pelo fato de não ter igreja lá, aí ele esfriou, voltou para o mundo. E a minha mãe era tida como filha de Maria, né? Na Igreja Católica, usava aquelas roupas pretas com pingente, com a fita vermelha. Então, ela gostava muito de assistir o programa do pastor Gildo de Araújo, lá em Lavras, e mesmo sendo católica. Aí ela chamou o pai para ir na igreja, e eu tinha na época de 4 para 5 anos, a Guilhermina de 5 para 6, e nós fomos. Eu lembro dessa vez que eu era muito pequeno, mas eu lembro de ter ido na igreja. Uma igreja, um tabernáculo grande, e o pastor Gildo de Araújo convidou as pessoas que quisessem receber uma oração, que tivesse alguma enfermidade, que fosse lá na frente. Aí a minha mãe me levou. Eu tinha esse braço direito caído, eu não conseguia levantar o braço. E então ela foi lá na frente crendo que se eu recebesse uma oração do pastor Gildo, eu ia ser curado. E eu fui curado milagrosamente naquele dia. Naquele dia. Que eu não lembro como o pastor Gildo fez a pergunta para minha mãe, mas ela falou que eu tinha o braço, desde criança, desde quase nascença, caído, que eu não conseguia levantar o braço. E o desejo dela é que eu tivesse o braço perfeito, movimentasse o braço perfeitamente. E ele fez a oração e eu fui curado naquele dia. E a partir de então, nós passamos a ir na igreja, mas depois mudamos para Perdões, aí deu aquela esfriada, em 1961. Nós mudamos para Perdões, mas o pastor José das Chagas Lima não desanimou, não. Ficou convidando meu pai para ir na igreja. Falou: você não precisa de congregar, de ficar com compromisso, não. Mas você vai para visitar e conhecer o nosso trabalho. Aí o pai foi, a mãe, isso foi no dia 8 de abril de 1969, numa terça-feira. E meu pai gostou, a minha mãe gostou, e nós aceitamos Jesus. Meu pai reconciliou nesse dia, e minha mãe, eu e a Guilhermina aceitamos Jesus nesse dia, 8 de abril de 1969. O senhor estava com... Eu estava com 13 anos, né? 13 anos, não tinha completado 14 ainda. Fui completar 14 em setembro. E no dia 27 de julho de 1969, nós batizamos. Eu, meu pai, eu, minha mãe, meu pai já era batizado em Volta Redonda. Eu, minha mãe e minha irmã e mais 3 irmãos. Nós batizamos em 16 irmãos, lá em Perdões, na Igreja Brasil para Cristo. E de lá para cá, nunca deixamos, graças a Deus, nunca deixamos. O Senhor firmou-nos na rocha, né?
E depois mudamos aqui para Varginha em 27 de janeiro, no domingo, 27 de janeiro de 1974. E aí que viemos em 75 fundar a igreja. A gente assistia culto na Assembleia de Deus, assistia na Igreja do Evangelho Quadrangular, ficamos muito amigos do pastor Luiz Rodrigues de Souza, que era da Assembleia de Deus, e o pastor Carlos Roberto da Silva, que era pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular. E depois o pai se viu na necessidade de falar para o pastor José da Chaga que se ele quisesse abrir a igreja, o Brasil para Cristo, ele ombrava junto com ele e a família, né? E então foi quando ele alugou não. O irmão Toninho alugava uma casa do seu Zé Gomes e cedeu a sala, que era muito pequena, muito menor que esse aqui, para a gente fazer os cultos lá. Então, na época eu levava a Regina na Assembleia de Deus, que ela era da Assembleia de Deus, e eu casei na Assembleia de Deus pelo fato de não ter Igreja Brasil para Cristo, né? Então, e pelo fato da Regina ser de lá. E então, nós começamos com esse número que eu falei, 7 irmãos. Que era eu, o pai e a mãe, o pastor José das Chagas Lima, com a esposa, irmã Luci, e o irmão Toninho e a esposa. E as crianças, que eram pequenininhas, né? As crianças do irmão Toninho. E foi isso. Sempre junto com o presbítero Mauro, o pastor José das Chagas Lima, porque aí depois vieram os outros irmãos, igual eu disse, né? Pastor Nilson, mudou de Perdões para cá também, pastor Erasmo, e aí a igreja foi crescendo, né? Certo. O senhor falou para a gente entender